Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Olha só, tia Mari aqui. Gente, acabei de sair de uma live lá do canal Mari Balé Online, que é meu outro canal. E aí, ó, a gente engrena e vai que vai, vai que vai. Vamos ver como fazer com esse Instagram aqui hoje, porque eu quero que vocês olhem lá, quero que vocês olhem cá, e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Bora lá. Bom dia para quem está ao vivo comigo, 9 horas da manhã. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Não importa, tá? Que você esteja assistindo depois. O importante é que você realmente assista. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso aquecimento para a semana do alongamento. No dia 24 de janeiro, e aí eu já quero saber, quem aí já se inscreveu para participar da semana do alongamento? Coloca aí nos comentários. Quero saber. No dia 24 de janeiro, do dia 24 ao dia 30, vai acontecer a Semana do Alongamento. Vai ser um evento 100% online e gratuito, onde eu vou mostrar para vocês como é que as pessoas estão fazendo, pessoas comuns, não são bailarinas profissionais, não são atletas profissionais, não, são pessoas comuns, como é que elas estão fazendo para zerar a abertura em 8 semanas, e melhor, com 5 minutos de alongamento por dia. Então, lá na semana do alongamento, no dia 24 de janeiro, a gente vai conversar tudo sobre isso, vou mostrar tudo para vocês, ok? E aí, o aquecimento aqui é para quê? São algumas dúvidas que acabam surgindo na nossa cabeça quando o assunto é zerar a abertura, quando o assunto é alongamento. Então, para que você chegue lá no evento já com o cabeção aberto, sem tantas dúvidas, você consiga se concentrar realmente no conteúdo que eu vou te passar lá, eu estou fazendo essas lives, né, essas aulas em formato de lives aqui, para que você vá abrindo a mente, tirando as suas dúvidas, para realmente chegar lá na semana do alongamento preparado. Ok? Mário, eu tenho que assistir todas essas lives, essas aulas para conseguir acompanhar a semana do alongamento? Não, não precisa, tá? Mas sempre que tudo que você conseguir ver vai ser melhor para você, porque com certeza vai facilitar o seu caminho para zerar a abertura. Show de bola? Dito tudo isso, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar as pessoas a chegar na tão sonhada abertura zerada. E nessa aula de hoje aqui, a gente vai falar sobre forçar o alongamento ou não. E aí, para eu zerar uma abertura, cara, pensa, para zerar uma abertura com 5 minutos de alongamento por dia, cara, deve ter que forçar pra caramba, né? Eu acho que passa isso na cabeça das pessoas. E a verdade é que não, tá? A verdade é que não. A gente não força nada. Pelo contrário, acho que um dos maiores pecados mortais aqui dentro do Mário Flexibilidade é pensar na possibilidade de forçar alguma coisa. Então a gente vai entender como é que isso vai funcionar. Estou vendo ali a Cris. Solta 8S, vale a pena? Show, Cris. Vamos lá. Ó, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, depois eu volto e vou dando uma olhada nos comentários. Quem está no Instagram e quiser me colocar alguma dúvida, aqui embaixo, mais ou menos aqui onde está meu dedo, ó, tem um pontinho de interrogação. Você pode clicar ali e colocar sua pergunta ali. Fica mais fácil para mim localizar a pergunta, tá? Já no Facebook e no YouTube, coloca a pergunta nos comentários. Quem ainda não se inscreveu para a Semana do Alongamento, o link está aí nos comentários e no Instagram está nos stories e está na bio, ok? Dito tudo isso, bora para nossa aula? Bora lá? Então, bora lá. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou olhar várias vezes para baixo, tá bom? Que eu tenho aqui umas anotações para não esquecer de falar nada. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que é forçar o alongamento? Sim, o que é isso? O que é considerado forçar um alongamento? No mundo da dança ali, do balé, a gente sempre tem a gente tem o costume de ouvir isso. Dá uma forçadinha aqui para mim, força o meu alongamento para mim. Eu não sei como é isso nas outras atividades, mas imagino que em algumas atividades seja assim também. E qual é a grande questão? O que é considerado essa forçadinha? Forçar o alongamento significa que você, presta atenção no que eu vou falar. Forçar alongamento significa que você não foi capaz de chegar na posição certa para gerar tensão na musculatura que você está querendo alongar. Você não conseguiu se colocar na posição certa para gerar essa tensão.
Por isso, você precisa que alguém force o seu alongamento. Por isso, você precisa que alguém te empurre. Por isso, você precisa segurar no pé da cama e puxar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você precisa que alguém force o seu alongamento, significa, meu amigo, minha amiga, que você está fazendo tudo errado. Quando a gente consegue se colocar numa posição para gerar tensão naquela musculatura que eu quero alongar, eu não preciso pedir para ninguém me forçar. O que eu quero dizer com isso? Se você não está conseguindo se colocar nessa posição, significa que você tem que trabalhar outras coisas antes de tentar fazer esse tipo de alongamento que você está tentando. Ou você precisa adaptar o seu exercício. Gente, forçar alongamento é uma coisa que pode gerar muitos problemas. A gente vai falar disso aqui hoje. E a partir de hoje, ó, o que você fez até aqui, tá tudo bem. Só que a partir de hoje, se você continuar pedindo para as pessoas forçarem o seu alongamento ou deixando as pessoas forçarem o seu alongamento, tenha consciência de que todas as consequências disso é culpa sua. Sim, então se vier lesão, se vier efeito ioiô, são tudo coisas que eu vou explicar aqui. A partir de hoje a culpa é sua. Até então não foi, porque você não sabia. Mas a partir de agora, sim, a culpa é sua. Então fica comigo até o final dessa aula que você vai entender exatamente o que eu tenho que fazer para não precisar chegar nesse ponto de querer forçar o alongamento, ok? Mas vamos lá. Qual que é a diferença? Vamos lá. Ah, Mari, para eu... Minha cabeça às vezes vai lá na frente, aí eu preciso voltar. Eu falo, não, eu não falei ainda sobre tal coisa, como é que eu tô querendo falar? Então, tá, vou voltar. Voltando. Vamos lá. Tá, beleza, entendi então que forçar é porque eu não consegui chegar, né? Não consegui sentir o que eu tinha que sentir na região que eu precisava sentir. E aí eu acabo pedindo para alguém puxar, empurrar e tudo mais. Mas, Mari, para eu zerar uma abertura, eu não preciso fazer um alongamento, né, de alta intensidade? Sim, para zerar a abertura, você não precisa de um alongamento pesado. Você precisa de um alongamento de alta intensidade. Show. Então, qual é a diferença entre um alongamento de alta intensidade e um alongamento forçado? Alguém, né? Eu preciso forçar aquele alongamento. Qual a diferença? Gente, primeiro ponto. Eu vou tentar escrever aqui, vamos ver se a galera do Instagram vai ver. Ah, vamos ver sim. Acho que deu. Ó, primeiro ponto. Gente, isso aqui é mais para mim do que para vocês, tá? Agora lá, ó. Alta intensidade. Gente, isso aqui, se você quer zerar a abertura, isso aqui tem que ficar claro para você. O que é um exercício de alta intensidade? Alta intensidade significa a gente monitorar a dor, monitorar o tempo de permanência, vou explicar, e monitorar frequência. Quando eu trabalho com um tempo de permanência... Bom, vamos lá. Quando eu coloco tudo isso para cima, se eu trabalhar com uma dor alta, tempo de permanência alta, frequência alta, eu começo a aumentar a intensidade. Quando tudo isso está para cima, eu acabo gerando um alongamento mais pesado. Tá? No pesado, a gente trabalha com uma dor quase insuportável, aquela sensação de eu estar fazendo alongamento e bater no chão, eu, sabe, tô lá mordendo a toalha, porque eu não tô aguentando ficar naquela posição. Meu corpo começa a querer sair da posição parece que eu não tenho nem domínio do meu corpo mais. Dá vontade de chorar, começa a dar suador, sim, sabe, suador? Começa a dar suador. Então, isso daqui é um alongamento pesado. E aí o tempo de permanência também pode ser alto. Repetir várias vezes já é mais difícil, né? No alongamento pesado, mas a pessoa pode fazer ele todo dia, várias vezes ao dia, enfim. Tudo isso torna um alongamento pesado. Agora, o que é um alongamento de alta intensidade? É um alongamento em que eu trabalho com o desconforto. É o que a gente faz aqui dentro do meu treinamento. Desconforto.
eu trabalho com desconforto, eu não chego na dor, mas eu trabalho com um tempo de permanência alta e trabalho com uma frequência baixa. Isso eu considero uma alta intensidade, sim? Por quê? A gente não está abusando da nossa musculatura, não estou pegando pesado com ela, mas eu também não estou deixando ela de boinha. Sim, ela está ali numa alta intensidade. Então, isso é alta intensidade. Agora, o que é forçar o alongamento? Forçar o alongamento é quando a gente vai além do pesado em si. Sim? É quando eu não me preocupo mais com isso aqui. Eu simplesmente uso mecanismos para forçar, para ultrapassar o limite. Ultrapassar. E aí eu sei que muitas pessoas vão falar assim, Mari, mas eu não... Eu peço para as pessoas me puxar, me empurrar, mas eu não ultrapasso o limite. Vamos lá, a gente vai entender aqui como é. Eu lembro de alongamentos que aí o professor vinha, dava aquela forçadinha, né? E aí você falava, tá bom, tá bom, tá bom. Gente, esse tá bom, tá bom, tá bom, significa que você já passou o limite. Sabe? O desespero, tá bom, tá bom, tá bom. Percebe? Pelo amor de Deus, não vai mais do que isso. Porque se for mais que isso, vai rasgar. Ali, a gente já ultrapassou. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês do que é um alongamento forçado, o que é forçar um alongamento. E preparem-se para as imagens fortes que vocês verão agora, tá? Porque eu, quando fui selecionar essas imagens, eu juro, me deu até um mal-estar. Mas vamos lá. Não vou colocar nada muito forte, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu já vou pegar a galerinha do... Compartilhar. Vamos lá. Isso aqui é um alongamento forçado, vamos dizer assim. Vamos lá. Deixa eu virar vocês. Ou seja, o que está acontecendo ali? A pessoa está deitada, né, numa posição, sim, como se fosse uma borboletinha, só que deitada. E aí tem uma outra pessoa empurrando a perna dela para baixo. Gente, primeiro ponto nisso aqui. Deixa eu fazer com o mouse, né? Senão a outra galera não vê. Primeiro ponto nisso aqui, ó. Para que serve exatamente essa posição? Porque, ó, pensa comigo. Para eu zerar uma abertura de segunda, o meu joelho, ele não tem que estar na direção do meu quadril? Pensa lá, eu sentada numa abertura de segunda. O meu joelho estaria na direção do meu quadril. O joelho está para baixo do quadril. E aí, a pessoa está forçando esse joelho para trás do quadril. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse tipo de alongamento, forçando dessa maneira, faz com que o osso do fêmur, o osso que está aqui, ó, na sua perna, bata na frente do seu quadril. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai forçar a sua articulação do quadril, pode lesionar dentro da sua articulação. Então, esse tipo de alongamento, jamais pedir para uma pessoa te forçar. Jamais, ok? Beleza, vamos para um segundo exemplo. Segundo exemplo aqui. Aqui, ó, um alongamento tranquilinho, né? A pessoa tá lá e aí eu tô tentando colocar a mão lá no pé, joelho esticado, tal, tá bem alinhado e tal, e vem uma pessoa e tá pressionando, né? Empurrando o meu tronco para frente. O que acontece aqui nesse alongamento? Conforme eu inclino o meu tronco para frente, eu traciono toda essa parte de trás da minha perna, principalmente a parte atrás da minha coxa, certo? Que tá ali o meu bíceps femoral e tal. E aí, conforme eu vou fechando essa angulação, ou seja, o meu tronco vai se aproximando mais da região da frente da minha perna, mais tensão eu gero. Essa pessoa, ela pode vir pressionando, empurrando devagar. Lógico, né? Tem aquelas pessoas que vêm e empurram de uma vez, isso acho que não dá nem pra gente comentar, tá?
mas essa pessoa pode vir aqui empurrando devagar até a hora que eu fale deu, deu, deu. Só que o que vai acontecer? Você pode até reparar aqui, ó. Percebe que o joelho dele tá dobrado? Por quê? A pressão que foi colocada ali foi tanta que ele já não está conseguindo manter o joelho esticado. Então, o corpo dele criou uma compensação. O corpo dele fez com que ele, mesmo sem perceber, dobrasse um pouquinho o joelho para diminuir a tensão que estava tendo no alongamento. O que eu quero dizer com isso? Que se não tivesse essa pessoa empurrando aqui, pode ser que ele estaria alongando muito melhor essa musculatura por não precisar dobrar o joelho. Faz sentido? Então, isso é um alongamento forçado, ok? Parece inofensivo, né? Mas não te ajuda a zerar uma abertura. Aqui, outro alongamento, ó, isso aqui é muito comum na dança, né? A gente faz lá alongamento em dupla e aí vai e empurra lá a perna, tá vendo aqui, ó? Ela tá segurando no braço da menina para puxar, né? Para gerar uma tensão de puxar a menina para frente, ao mesmo tempo que empurra ali no tornozelo, ó, ela tá com o pé nos dois tornozelos, né? Um cada perna ali, e ela empurra essa perna para trás. E aí vai gerar uma tensão de alongamento nessa região aqui. Qual é o problema desse alongamento aqui? Primeira coisa, visivelmente essa menina não tem condições de fazer esse alongamento, porque ela tá toda torta já, tá vendo? Ó, tá corcunda, tá vendo? Projetando os braços para frente, ó. A escápula dela já veio aqui para frente. Eu sei que talvez para vocês não seja tão simples de visualizar isso, tá? Mas o ombro dela tinha que estar colocado. Se ela tá projetando os braços para frente, é porque a tensão já foi demais para ela. Ao mesmo tempo, olha aqui o joelho dela já dobrando, ó. Porque tá muita tensão. O nosso corpo não é burro. Ele cria mecanismos para aliviar um alongamento forçado. E aí, ao invés de você fazer um alongamento lá bonitinho, alongando de maneira certinha, além de você correr risco de ter uma distensão e de se machucar, você acaba fazendo um alongamento todo compensado. Seu corpo cria compensações ali para não te deixar alongar a musculatura certa. Ok? Próximo. Aqui, mesma coisa. Então, aqui, ó, ela tá, né, empurrando ele lá para frente, gerando um pouco mais de tensão nessa musculatura aqui embaixo da perna e tal. Qual é o problema disso? O quadril dele já girou. Se ele tivesse com o quadril já projetado mais para frente, ele com certeza ia gerar mais tensão para essa musculatura. Outra coisa, o joelho dele já dobrou, ó, tá aparecendo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, que o joelho dele já tá aparecendo do outro lado do braço? Por quê? Porque gerou muita tensão, o corpo compensa, sem perceber seu joelho vai dobrar, ok? Então, galera, alongamento forçado não é a melhor coisa desse mundo, pelo contrário. E aí, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Tem gente que ainda vai a um ponto mais extremo. Querem ver o ponto mais extremo? Ó, aqui é um outro alongamento forçado. Tá vendo? Eu tô lá numa abertura, né? Acho que é de polidense esse, mas no balé também tem muito disso, de fazer abertura. Aí faz a abertura lá, e aí um pé da pessoa tá empurrando a perna dela aqui para baixo e a outra mão empurrando do outro lado, sim? Aqui, o que vai começar a acontecer? Primeiro, eu gero uma tensão nessa musculatura, né, dos internos de coxa ali, da abertura, só que esse apoio na extremidade ali, como posso dizer, o apoio no tornozelo, ele vai gerar uma pressão no seu joelho. Então, isso aqui é muito perigoso, isso aqui pode lesionar o seu joelho, sim? Uma maneira de evitar isso seria trazer essa pressão aqui para a região da coxa, só que aí a gente gera um alongamento forçado do mesmo jeito. Então, jamais, esse tipo de alongamento aqui, ó, jamais vai machucar o joelho, ok? E aí tem pessoas que conseguem se superar, ainda não é essa. Aqui é um outro alongamento, ó, que a gente usa também as pessoas usam no balé, que é usar essa faixa contínua, ela é uma faixa circular super grande, e aí a pessoa passa num pé, passa por trás das costas e vai lá para o outro pé. O que acontece nisso aqui? Parece inofensivo, né? Ele é um elástico puxando a perna para a abertura. Show de bola. Qual é o problema? Se eu já tenho abertura e começo a colocar pressão nesse elástico, eu começo a puxar a minha perna para trás do meu tronco. Concorda que o que o elástico está tentando fazer é puxar a perna
para trás do tronco ou no tronco. Quando eu não tenho uma abertura ainda, até que tudo bem, porque ele vai puxar até que eu chegue na direção do tronco, que é o máximo que a gente deve chegar. Agora, essa perna aqui, ela nunca pode passar para trás do quadril, para trás do tronco. Se eu seguro esse elástico aqui e empurro ele para trás, como muitas pessoas fazem, eu acabo, e eu tenho uma abertura zerada, eu acabo tentando fazer uma abertura negativada, só que errado. Porque negativar a abertura não é empurrar essa perna para trás do quadril, é empurrar ela para a orelha. Então, eu trago ela na direção do meu quadril e ela tem que subir lá para a orelha. Isso é negativar. Negativar não é empurrar essa perna para trás do bumbum. Quando eu empurro essa perna para trás do bumbum, eu estou forçando o osso do fêmur bater lá dentro do meu quadril. De novo, como eu mostrei no primeiro exercício forçado aqui hoje. Show? Então, não é legal esse tipo de alongamento, principalmente para quem está tentando negativar, porque você vai tentar negativar de uma maneira errada e forçar a sua articulação. Aí a gente vem no ponto mais extremo. Gente, eu deixei até o valor para vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é um aparelho que eles chamam de aparelho para abertura zero. Aí, o que acontece? Você senta com a perna fechada, vai rodando essa manivela aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vendo? Ó, tem uma manivela aqui. Você roda essa manivela e essa manivela vai empurrando as suas pernas lá para trás. Sim? Aí você vai fazendo a abertura. O que é isso, gente? Ó, você vai pagar R$ 649, sim, para fazer um alongamento forçado, que é exatamente igualzinho esse exercício aqui. Igualzinho. Sim? Então, ó, galera que gosta do alongamento forçado, não precisa gastar com o aparelho, não. Você quer se machucar, é só fazer a abertura assim e pedir para alguém te empurrar, entendeu? Que já funciona, tá? Não, galera, tá? Esse tipo de aparelho aqui, ó, de verdade, deveria ser tirado do mercado, porque isso aqui não faz bem para ninguém, ok? Então, cuidado, isso aqui não te faz zerar a abertura. Isso aqui só força o seu alongamento sem necessidade. Não é assim que a gente zera a abertura, não é com alongamento forçado. Eu vou explicar as consequências disso, tá? Tem um outro aparelho, ó, esse aqui, ó, que a pessoa coloca lá, ó, tá fazendo a mesma coisa daquela foto lá que eu mostrei para vocês. Tá empurrando aqui a extremidade e ela vem puxando esse centro aqui e aí vai empurrando a perna para trás. É um outro, ó, R$ 408 para você se machucar. Aqui, ó, abertura, gente, eu tive que fazer um print disso. Abertura negativada. O que significa? Significa que a pessoa está sentada aqui, a manivela está na frente, a perninha dela estava aqui onde está o 50. E aí ela começa a abrir, e esse aparelho está considerando que negativar a abertura é empurrar a perna para trás do tronco. Imagina que esse ferro aqui é o fêmur, é o osso da sua perna. Ele vai bater na frente do seu quadril e isso vai causar lesão. Negativar a abertura não é trazer essas pernas para trás do tronco, é levar elas para cima, para a orelha. Ela tem que estar retinha aqui e aí subir lá para a sua orelha, ok? Então, cuidado. E aí, gente, esse aqui eu não sei nem se é real ou se foi sacanagem de quem pegou essa foto. Enfim, eu só copiei a foto. Mas, enfim, parece que existe um aparelho para fazer espacate. Gente, mesma coisa, é como se tivesse alguém ali forçando minha abertura e isso não tem fundamento, tá? O que eu quero dizer para vocês, aqui, ó, a maneira de usar lá o aparelho, empurrando, pá. Deixa eu ver se acabou, acho que acabou. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Depois a gente volta nessa imagem aqui. Minimizar, fechar. Peraí que a tia Mari deu uma perdida agora. O que é que eu tenho que fazer? Remover. E aqui eu tenho que voltar. Agora eu preciso pôr vocês lá. Guarda aí, galera. Peraí. Eu nunca consigo pôr esse suporte direito. Aí o celular cai. Aí a galera do Instagram bate a cabeça no chão na hora que cai. Brincadeira. Vamos lá. Olha só, o que eu quero dizer para vocês, porque eu mostrei todas essas imagens surreais de alongamento forçado. Porque muitas vezes a gente acha que é inofensivo. Porque, cara, não, só deu uma ajudazinha, só deu uma empurradinha e tudo mais. O que acontece quando a gente faz o alongamento forçado? Por que a gente não deve forçar?
Primeiro ponto é a questão da lesão, né? Quando alguém me força ou eu subo num aparelho que eu não consigo voltar, se eu tô lá indo e sentir que foi demais, para eu voltar, eu vou ter que... Não é simplesmente eu relaxar a posição que eu estou. Então, toda vez que eu me coloco numa situação de pôr a minha musculatura que eu quero alongar numa tensão onde eu não tenho controle, tem uma outra pessoa me forçando. Por mais que eu possa falar para ela, chega, deu. Gente, é uma, sabe, uma empurradinha para ela levantar, sabe, uma soltada de uma vez, que pode fazer com que a minha musculatura, que está lá no limite dela de tensão, dê uma estilingada, e aí eu tenho uma ruptura na extremidade desse músculo, por exemplo. Sim? Então, alongamento forçado tem um risco altíssimo de lesão. Vai dar ruim. A chance de dar ruim é muito grande. E aí, a gente tem vários tipos de lesão. A gente tem uma lesão quando eu rompo algumas fibrinhas. Sim, eu rompi algumas fibrinhas, a gente considera ali uma distensão grau 1. Quando eu rompi bastante fibras, a gente considera grau 2. Quando eu rompi quase todas elas, é grau 3. Você vai ter hematoma, você vai ter que ficar afastado da sua atividade, você vai ter que fazer fisioterapia, enfim. E muito provavelmente a sua musculatura nunca mais vai ser a mesma. Então, alongamento forçado, jamais. Além disso, por que é que ele não funciona, além desse risco de ter lesão? Para a gente ganhar flexibilidade, para eu conseguir zerar uma abertura, eu preciso... Vamos lá. Desenhar aqui. Olha só. Vamos lá. Para a gente ganhar flexibilidade, para eu zerar uma abertura, eu preciso fazer com que a minha musculatura ela tem ali uma tensão. Então, eu tenho aqui o meu músculo. Sim, esse é meu músculo. Quando eu pego esse músculo e traciono ele, eu puxo ele, eu estico mais ele, eu estou gerando uma tensão de alongamento. Eu estou fazendo um exercício de alongamento. Quando eu faço exercício de alongamento, quando eu puxo essa musculatura, eu começo a machucar um pouquinho ela. Eu proporciono ali, eu provoco pequenas microlesões nessa fibra muscular. Essa fibra muscular, para ela se regenerar, ela vai consertar essa microlesão, a grosso modo, tá? E aí ela vai começar a aumentar de tamanho. Ela aumenta em número de sarcômeros. Ok? Esse aqui é o ganho de flexibilidade perfeito. É o que faz eu zerar uma abertura para sempre, vamos dizer assim. Desculpa, galera, esse Instagram, vocês não vão ver porcaria nenhuma aqui, né? Peraí, deixa eu mais virar mais. Beleza. Então, ó, quando eu faço um alongamento, eu tô lá, minha cadeira tá aqui, coloquei lá o pé na minha cadeira, sim, fui lá tentar pôr a mão no pé, eu começo a esticar essa região aqui. E aí eu começo a tracionar essa musculatura. Conforme eu vou tracionando essa musculatura, esse músculo, ele começa a fazer ali pequenos machucadinhos. Isso é normal, é fisiológico, é assim que a gente ganha alongamento. E aí, esse músculo ele precisa se regenerar. Então, ele começa a crescer de tamanho. E aí, ó, ontem eu conseguia chegar aqui, depois de um tempo, hoje eu já consigo chegar um pouco mais, porque essa musculatura ela cresceu de tamanho. Isso daqui é o ganho de flexibilidade perfeito, que é o ganho que ele acontece por sarcômeros. Nosso músculo aumenta de tamanho. Existe uma outra maneira da gente ganhar uma flexibilidade. Uma outra maneira. Preciso trocar essas canetas.
Que é como? Mesma coisa, meu músculo tá lá, certo? Só que o meu músculo, ele não é um tecido duro. Sim, o meu músculo, ele é um tecido que ele cede. Ele faz isso aqui. Senão a gente não conseguiria ir até onde a gente consegue e volta, né? E aí, tem algumas coisas que eu posso fazer que ajuda a aumentar a capacidade momentânea dele de se esticar e voltar. Por exemplo, quem aí já tentou pôr a mão no pé de manhã e depois, lá na hora do almoço, mais da noite, foi colocar a mão no pé, já estava melhor o movimento? Já passaram por isso? A gente chama isso, na verdade, de rigidez matinal, que quando a gente acorda e a gente ainda está meio tudo durinho, a nossa articulação ainda está meio durinha, por isso que a gente tem essa rigidez matinal. E aí, o que eu fiz da manhã até a noite que melhorou minha flexibilidade assim? Não é que melhorou a sua flexibilidade, você aumentou a sua mobilidade. As suas articulações ficaram mais lubrificadas durante o dia. E aí você consegue ter um ganho maior dessa mobilidade para colocar uma mão no pé, por exemplo. Então, se eu aumento a minha mobilidade, eu acabo tendo uma percepção de flexibilidade aumentada. Quer um outro exemplo? Quando a gente vai lá fazer uma aula de dança ou uma aula de artes marciais, qualquer coisa, você não faz ali uns exercícios para soltar a articulação? Esses exercícios ajudam a dar uma percepção maior de flexibilidade. Eu consigo alcançar mais quando eu faço isso. Outra coisa que ajuda, quem aí nunca foi lá, tentou fazer um chute. Ai, não, peraí, deixa eu dar uma aquecida aqui. Aqueceu, chutou e a perna chegou mais alta. Por quê? Quando a gente aumenta a temperatura, eu também aumento essa capacidade viscoelástica do meu músculo, essa capacidade dele se esticar. Sim? Quando eu faço um alongamento, como posso chamar? Tensão momentânea. Quando eu faço um alongamento que gera uma tensão momentânea para esse músculo, por exemplo, ai, nossa, não estou conseguindo chutar muito alto. Peraí, deixa eu alongar um pouquinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí dá uma forçadinha aí. Ai, agora beleza. Aí eu vou e chuto mais alto. Eu gerei uma tensão momentânea nesse músculo que faz aumentar essa capacidade dele se esticar. Então, o alongamento forçado, ele entra aqui. Ele gera uma tensão, só que ela é momentânea. Por quê? Todos esses efeitos aqui, depois que passar esse estímulo, por exemplo, se eu for dormir, no outro dia, a minha mobilidade vai ter diminuído quando eu deito, eu fico sem me mexer, certo? No outro dia, meu músculo voltou a ficar encurtadinho de novo. Se eu diminuo a temperatura, fui lá, fiz meu aquecimento, fiz minha aula, depois de uma hora, eu for tentar fazer o chute de novo e eu já estou frio, eu não vou mais ter a mesma flexibilidade, porque é uma flexibilidade momentânea. Quando a gente faz esse alongamento forçado, a gente não gera tensão no tempo suficiente, na intensidade suficiente para acontecer esse crescimento de sarcômeros. A gente só faz essa musculatura aumentar a capacidade dela momentânea de se esticar e voltar. E aí você tem a percepção de que, cara, o alongamento forçado, ele me ajuda. Eu consigo chutar mais alto, eu consigo executar melhor o movimento, eu percebo a minha flexibilidade. Eu praticamente zero. Eu chego no chão, encostar o meu espacate no chão depois de um alongamento forçado. Depois de uma hora, você não consegue mais. E aí é o que eu chamo aqui de efeito ioiô. Sabe, ioiô, que vai e volta? Alongamento forçado faz isso com você, faz esse efeito ioiô. Então, cara, eu devo realmente forçar o meu alongamento? A minha resposta é não. Você vai ter um alto risco quando a gente força. Dá pra ver aqui, né? Um alto risco de lesão. Sim. Além disso, você está criando uma flexibilidade mentirosa, que é uma flexibilidade que você não consegue usar.
Você só consegue usar se você tiver aquecido, se você tiver... Porque só aumentou uma característica do músculo, mas você não alterou a forma fisiológica do seu músculo para acordar num dia de manhã, 5 horas da manhã, no frio, e fazer um espacate. E é essa flexibilidade que a gente consegue quando a gente faz o treinamento certo, em 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia. É essa flexibilidade que eu não preciso me aquecer para fazer um espacate. Sim? Para vocês terem uma ideia, o meu treinamento é quitéria. Amor, não. Oi, gente, essa daqui é a quitéria. E ela está me dando um trabalho. Ela está velhinha. E aí ela está maluquinha. Né, amor? Eu tô ficando maluquinha. Tudo bem, gente? Maluquinha. E aí ela não escuta mais, quase não enxerga mais. Aí fica difícil. Ai, vamos que vamos, né, Kiki? Aí tem a outra. Aí a outra fica assim, olhando para ela, sabe? Do tipo, gente, essa cachorra tá louca. Acho que é isso que ela pensa. Ai, vamos lá, né? Fazer aqui esses bichinhos. Bom, voltando aqui. Para vocês terem uma ideia, no T8S, que é o meu treinamento de zerar abertura, é proibido fazer aquecimento. Sim, os alunos são proibidos de fazer aquecimento durante o treinamento, na foto do antes e depois. Por quê? Porque a gente lá trabalha essa flexibilidade do cara, acordei e fiz abertura. É essa flexibilidade que eu desejo para vocês, ok? Dito tudo isso, vamos ver se eu não esqueci nada. Vem a famosa pergunta. Mari, entendi. Não vou mais pedir para ninguém forçar meu alongamento. Show de bola, parabéns por isso. Agora, o que eu faço se o meu professor, né, meu mestre, já tive alunos que em consultoria individual, assim, em bate-papo individual, falou, Mari, ó, eu não sei o que fazer, porque o meu sensei, assim que fala, não sei se é assim que fala, mas enfim, o meu mestre, existe uma cultura, né, principalmente nas artes marciais ali, no balé também tem um pouco, mas é bem superficial quando se comparado com as artes marciais. Mas existe aquela cultura de respeitar o professor e você não poder, de certa maneira, questionar, porque parece que é uma maneira de você, sei lá, né, não demonstrar respeito. E aí ele falou, e o que é que eu faço se ele me força? Eu não sei o que fazer. E aí, gente, a gente começou a conversar. E eu comecei a tentar entender o mundo dele, porque é um pouco diferente do meu, né? No meu mundo, primeiro que no meu mundo, Mari, como eu tenho esse conhecimento, como eu estudei muito sobre alongamento, sou fisioterapeuta e tudo mais, eu entendo como que as coisas, né, devem funcionar para que tenha resultado sem machucar o aluno. Mas eu sei que não é todo mundo que tem acesso a isso, e tá tudo bem. Agora, lá no balé, se a gente vira para o professor e fala assim, não, eu prefiro que não me force, principalmente quem é adulto, o professor vai falar, ok, tudo bem. Entende? Agora, pelo que a gente conversou ali nas artes marciais, já é um meio mais delicado. Por quê? Na hora que fala, o professor, né, tipo, meio que se sente agredido. E aí a gente criou algumas maneiras, tá? Nessa conversa foi muito engraçado, porque aí a gente começou a criar algumas maneiras. Eu comecei a dar ideias para ele do que ele poderia fazer e vou passar essas ideias para vocês. A primeira ideia eu acho que a primeira coisa, cada professor é um professor. Então, uma coisa eu tenho um professor que eu sei que ele é muito convencional, tradicional e tal, e que não abre espaço para conversa de jeito nenhum. Ok. Outra coisa, eu tenho um professor que eu sei que ele abre um pouco mais. Então, eu sempre acho que a primeira alternativa é tentar conversar. É tentar chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu estava assistindo uns vídeos lá do canal da Mari Flexibilidade, você já viu? Coloca a Mari na rodada. Você já viu os vídeos dela? Então, ela fala bastante sobre zerar a abertura e tal. E ela é fisioterapeuta e não sei o quê. Vai preparando o terreno. E aí, ela fez um vídeo sobre forçar a abertura. Eu queria que você assistisse. É uma opção.
Pode ser que você não possa falar isso para o seu professor, sim, mas pode ser que ele esteja no grupo de WhatsApp, sei lá, e que você consiga mandar um conteúdo ou outro ali, um vídeo ou outro ali, e ele por si só encontre o caminho para ter acesso a isso. É uma outra maneira. E pode ser que você não consiga falar com ele de jeito nenhum, né? Não, nossa, só de imaginar de falar, ele vai fazer isso, ele vai fazer, enfim. Ok, se a gente não pode mudá-lo, a gente muda a gente. Como é que a gente muda a gente? Primeira coisa, professor, ó, eu acho que eu tive uma lesãozinha aqui, tal, tá doendo e tal, então eu vou pegar leve nos alongamentos esses dias, tudo bem? Cara, a pessoa, como pessoa, tem que ser muito, sabe, muito louca de forçar uma pessoa que falou que acabou de ter uma lesão. Então, uma das maneiras é eu chegar e falar que eu tô machucado. Ó, eu dei uma machucadinha aqui, então eu vou pegar mais leve nos alongamentos. Ah, ele veio para forçar, falou, nossa, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí, o que a gente fez nessa consultoria? O aluno, não vou falar o nome dele de jeito nenhum, mas ele começou a criar artimanhas para fugir do alongamento. Então, dentro do meu treinamento, ele aprendeu alinhamento, a se posicionar para realmente alongar a musculatura certa e tudo mais. E aí, o que ele fez durante os alongamentos que ele era forçado? Ele fez o inverso. Ele saía do alinhamento, o professor não tinha conhecimento, ele puxava o bumbum um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, dobrava um pouquinho, milimetricamente o joelho. Então, ele saía da postura de alongamento para não gerar tensão naquela musculatura durante o exercício forçado. Ó, na minha percepção, Mari, eu acho tudo isso muito louco. Eu falo, pelo amor de Deus, eu vou chegar para o cara e vou falar que não sei o quê. Só que eu entendo que nesse mundo é mais complicado. Então, isso é para quem não tem condições de conversar com um professor e dar real sobre alongamento, né? E conversar sobre isso abertamente, tá? O que você pode fazer? Você pode fugir do alongamento dessa maneira. Então, eu tô lá, por exemplo, com a perna na parede, uma perna para um lado, perna para o outro. Cara, uma perna para um lado, uma perna para o outro, a pessoa vem e empurra, que nem aqueles primeiros exercícios que eu mostrei lá, de empurrando ali, a pessoa vem e empurra. Uma coisa muito simples que você pode fazer e que pode te ajudar a diminuir a dor é trazer o quadril para cima. Então, eu faço esse movimento aqui, ó, com o quadril. Eu tô lá, imagina que eu tô lá na parede, deixa eu ver se dá pra ver. Tô lá na parede, sim. Aí, na hora que eu estou na parede, deixa eu pensar, a gente tá assim. Aqui tá o chão, ok? Conforme a pessoa vem forçar minha perna, conforme ela começa a empurrar minha perna, eu começo a trazer o meu quadril para frente. Conforme eu levanto o meu bumbum do chão, eu tiro a musculatura da angulação que gera tensão. E aí a gente começa a diminuir a pressão ali. Então a pessoa pode empurrar minha perna, só que eu não tô exigindo daquela musculatura. Aí a perna vai até descer mais. Sim, só que eu não tô fazendo alongamento. Ok? Uma outra coisa, eu posso dobrar um pouquinho o joelho sem a pessoa perceber. O que é dobrar o joelho sem a pessoa perceber? Não é literalmente dobrar, mas é deixar o joelho um pouquinho mais frouxinho. Sim? Então, crie mecanismos que você consiga fugir daquela posição desconfortável. E o seu corpo, ele é mestre em fazer isso. Por isso que muitas pessoas não zeram a abertura, porque elas, por mais que elas querem fazer o alongamento certinho, o corpo cria compensação. Só que ela não sabe quais são as compensações e aí ela não consegue prevenir esse erro que o corpo nos obriga a fazer. Na semana do alongamento a gente vai falar bastante disso. Mas aqui a ideia é: o seu corpo é o bem mais importante que você tem e você não vai achar outro para comprar na farmácia. Desculpa, não vai. Então, cara, se seu professor continua te forçando, mesmo com todas as informações que hoje em dia tem disponível, principalmente aqui no canal, ele não tem consciência disso. É por isso que ele faz isso. Ele não faz por mal, ele faz porque ele não sabe disso. Só que se você não tem abertura para passar esse tipo de informação para ele, crie maneiras de você fugir desse alongamento. Seja falando que você está machucado, ou seja, saindo da posição disfarçadamente. Ou seja, falando que deu muito antes de ter dado. Sabe? Eu tô indo no alongamento, ele tá me empurrando, eu tô. Aí deu. Não, fala antes. Fala antes, sim?
Então, são maneiras aí de você sair dessa situação, caso precise. Show de bola, galera! Valeu as informações que eu passei aqui para vocês hoje? Eu vi que tem algumas dúvidas ali, eu vou responder. Eu tô vendo ali, ufa, feliz por ter uns... Como que fala? É Sansei, é isso? Fala assim para mim, se é Sansei. Acho que é Sansei. Ter um mestre que não me força. Exatamente, agradeça, viu, Márcia? A pessoa aproveita e já faz... Se o professor não te conhece, ele vai passar a acompanhar, então não se aquecer para o alongamento de zerar a abertura. Calma, Carigina. Calma, a gente vai falar sobre isso lá na semana do alongamento, tá? Fala como se escreve. Cadê? Como se escreve? Cadê? Perdi agora, os comentários rolaram aqui. Sensei. É assim que fala? Sensei? Enfim, lê-se sensei, tá bom? Obrigada, galera. A gente vai aprendendo coisas aqui também. Vamos lá, respondendo perguntas agora. Sinto muito desconforto no destravamento do posterior e quadríceps no trabalho de pancake e coluna. No espacate, também sinto muito desconforto no posterior. Como trabalhar? Show, Marcos. Olha só, a gente vai... Primeira coisa, cara, eu sinto desconforto atrás da coxa, né? Que é isso que ele tá falando. Eu sinto desconforto ali atrás da coxa para fazer o espacate ou para fazer o alongamento. Primeira coisa, ter consciência que esse desconforto é o que a gente está buscando. Se você quer fazer alongamento, né? Se você quer zerar uma abertura, você vai ter que deixar esse músculo mais esticado. Para deixar esse músculo mais esticado, eu preciso provocar nele uma tensão, que é esse desconforto. Então, a questão não é não ter desconforto. O desconforto vai ter, não posso ter dor, aquela coisa insuportável. Não, o desconforto eu vou ter. Agora, como é que eu lido no meu exercício para suportar esse desconforto sem dor, sem colocar minha musculatura em mais reflexo de contração? Eu vou fazer o quê? Respirar. Eu vou puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca e concentrar minha energia naquela região que está doendo para tentar relaxar aquela região. Por quê? O que acontece? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, o que acontece? Quando isso aqui, ó, tá acontecendo... Instagram. Ó, quando a gente começa a fazer o alongamento e eu começo a gerar microlesões no meu músculo, o meu músculo, ele se comunica lá com o meu cérebro, sim? Meu músculo manda mensagem para o meu cérebro falando, eita, pega, vai rasgar. O meu cérebro manda uma resposta a esse estímulo que eu tô tendo no músculo. Ele fala o quê? Galera, se contrai aí para não rasgar. Faça um movimento contrário. Então, eu estou puxando meu músculo e o meu músculo recebe uma mensagem do meu cérebro para ele voltar. Isso se chama reflexo de contração. É normal isso acontecer. Isso daqui dura de 10 a 20 segundos, tá? Então, durante os meus primeiros 10 a 20 segundos, o meu músculo, eu estou puxando meu músculo nesse sentido, meu músculo está falando para o cérebro que vai rasgar, o cérebro está mandando esse músculo se contrair. Então, ele está dando esse reflexo de contração. E aí, o que acontece? Eu preciso começar a respirar, sim, alimentar a minha musculatura com oxigênio, promover um relaxamento para diminuir esse estímulo, esse reflexo de contração. Por isso que a gente faz alongamento sempre puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Então, eu puxo o ar pelo nariz e solto pela boca. Sempre. Para quê? Para conseguir tirar o CO2 que eu produzi e trazer mais O2. Tirar a qualidade da minha respiração fica melhor. E aí eu consigo promover mais relaxamento muscular. Então, durante os seus exercícios de alongamento, durante o espacate, primeira coisa, vá com calma. Segundo, vá respirando e tendo a consciência que demora praticamente de 10 a 20 segundos para esse reflexo diminuir, se você não colocar mais pressão, ok? Show de bola.
Deixa eu ver ali. Sou professora de acro aéreo, tenho uma turma de criança em que nunca forço nas aberturas. Quase todos já zeraram, menos de 3 de 11 anos não conseguem zerar. Muito rígida. O que posso fazer? Então, ó, Dina, criança, a gente quando nasce, né, a gente tem a musculatura mais flexível, tá? Toda criança tem a musculatura mais flexível. Ah, mas tem umas crianças que são rígidas pra caramba. Imagina quando ela virar adulto. Sim, porque quando a gente é criança, o nosso corpo ele é mais flexível. As nossas articulações elas têm mais mobilidade, tá? E além disso, o músculo em si ele é mais flexível. Então, é muito comum crianças zerarem a abertura muito fácil, ainda mais abaixo de 10, 11 anos, tá? Agora, o que precisa prestar atenção? Que ela tem que continuar fazendo, não alongamento, mas a manutenção dessa abertura. Sim, então, todo dia fazer abertura e tal, não é forçar mais, nada disso. É só fazer a abertura para quê? Para que o corpo dela entenda que aquele é a amplitude de movimento dela. Aí ela vai se tornar, se ela fizer a abertura todos os dias, a abertura dela nunca mais vai fechar. Se ela não fizer a abertura todos os dias, a abertura começa a fechar, porque ela vai ficando adulta, vai ficando mais rígida. Agora, a criança de 11 anos que ela ainda não consegue fazer abertura, é o mesmo processo de um adulto. O que eu vou pensar? Cara, a musculatura dela precisa desenvolver essa capacidade de crescer em números de sarcômero. Eu posso pensar em mobilidade articular para ajudar essa criança, ver se o encaixe da abertura dela tá certo. Então, tem vários pontos ali que vale a pena você observar, tá? Na semana do alongamento, acho que essas coisas vão ficar um pouco mais claras para vocês. E acompanhem as lives que tem aqui no canal, dá uma olhada nos conteúdos do canal do YouTube aqui, porque tem bastante coisa ali que realmente pode te ajudar. Agora, nunca forçar. Não importa se é adulto, não importa se é criança, nunca realmente forçar o alongamento, mesmo na de 11 anos que não abre. Ela precisa de uma orientação a mais, tá bom? E de paciência, né, gente? Paciência. Porque cada um tem seu tempo. Fazer sapinho também dia realmente funciona? Fazer sapinho todo dia realmente funciona? Não necessariamente todo dia, né? Mas fazer sapinho. Sapinho é um dos exercícios que eu mais gosto para trabalhar ali alongamento dos internos de coxa. Tá? No T8S, no treinamento do T8S, lá a gente tem 4 variações de sapinho. A gente trabalha 4 variações de sapinho lá dentro. Eu sou fã de sapinho. Mas não que necessariamente precise ser todo dia, certo? Eu sinto desconforto. Peraí. Eu sinto desconforto na junção do osso da perna esquerda. Será que eu tenho algum problema de cartilagem que me impede de zerar a abertura ou é normal? É normal só doer uma perna? Sim, ó, é normal só doer uma perna, tá? Então, uma musculatura é mais encurtada que a outra, uma perna é mais encurtada que a outra. Então, isso é natural de acontecer. Agora, eu sinto dor e tudo mais. Isso. Bonitinha, a Maria José tá ali. Isso, que acontece de sentir dor a gente precisa monitorar se essa dor é dentro do quadril. É uma dor dentro do quadril? Cara, vai procurar um médico, vai dar uma olhada no que está acontecendo, porque precisa fazer um exame de imagem para ver o que está acontecendo ali dentro, sim? Mas isso significa que eu não vou zerar a abertura? Gente, é difícil, tá? Normalmente, quem não zera a abertura são pessoas que têm síndrome do impacto femoroacetabular, ou que tem uma cirurgia de quadril. Então, por exemplo, fez uma artrodese, que é fazer o quê? É meio que dar uma chumbada no quadril. Faz uma cirurgia ali no osso da perna com o quadril, e aí o quadril fica mais durinho. Essas pessoas têm dificuldade para zerar a abertura, tá? Fora isso, não, ok? E uma outra pergunta aqui. Tenho 45 anos, pratico karatê, tô quase zerado. O que fazer para ajudar? Primeiro, não forçar, né? Não forçar o alongamento, que é o tema da nossa aula de hoje. Segundo, assistir o máximo de lives que você possa da Tia Mário para ir te clareando aí. E terceiro, participar da semana do alongamento, que lá você vai saber exatamente o que é que as pessoas têm feito para zerar a abertura, o mapa completo. Show de bola, galera!
Ó, eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, eu espero ter gerado consciência de que forçar a abertura não é o melhor caminho. Eu defendo a ideia de que a gente deve zerar sem sofrimento, que a gente deve zerar convencendo a nossa musculatura a se deixar alongar. E isso é totalmente diferente de forçar. Se você está forçando é porque você não está conseguindo chegar na intensidade certa ali naquela região, e aí você está apelando, ok? Então, não, vamos aprender qual é o posicionamento. Às vezes é um bumbum mais empinado que eu faço, que eu consigo tracionar mais músculo atrás da coxa. Às vezes é colocar a minha perna mais na direção do meu ombro, que eu consigo criar um alinhamento para gerar um alongamento melhor. Às vezes é inclinar um pouco o meu tronco para frente, que eu consigo gerar a tensão que eu quero. E aí eu não preciso ficar pedindo para as pessoas me empurrar. Sim? Cuidado com isso, tá bom? Ó, beijos para vocês. Tenham uma linda quarta-feira. Hoje é quarta, é isso? Quarta-feira, nossa, hoje meu dia é longo. Tenham uma linda quarta-feira e hoje às 18 horas a gente tem uma outra aula aqui no canal, ao vivo, que a gente vai falar sobre... Pare de fazer alongamento assim se deseja zerar. Alguns exercícios de alongamento que não te ajudam a zerar, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Vejo vocês às 18 horas. Olha lá, hein? Beijo, galerinha do Facebook e Instagram. Vejo vocês hoje às 18 horas.